eu fui estudar na universidade, eu escolhi fazer administração de empresas porque o meu sonho, enquanto eu era adolescente e tudo mais, sempre foi ter meu próprio negócio. Assim, por, enfim, né, não ter tido ali a oportunidade e nem a ocasião, eu fui começando a trabalhar nas empresas. Nessa altura, ali no Magazine Luiza, eu já tinha identificado uma oportunidade de exercer aquilo que eu gostava dentro da empresa. Então, eu acabei desenvolvendo uma coisa de intraempreendedorismo, né, de conseguir explorar esse negócio de olhar o desconhecido, de buscar referências fora para desenvolver um negócio dentro da empresa, sem que aquilo tivesse uma solidez prévia, né, um processo pré-estabelecido. Então eu tinha que estruturar processos, tinha que buscar referência fora, trazer proposta, e foi assim que isso foi sendo constituído, entendeu? Sensacional. E isso vai moldando muito do teu perfil, né, cara? Você vai contar os seus próximos episódios saindo de Magazine Luiza. Você nunca pegou uma cadeira pronta para você sentar e executar, né, os processos que estavam ali redondinhos. Você sempre teve esse perfil de assumir posições onde você teria que desbravar e daí implementar alguma coisa nova. E hoje a gente tem o privilégio de fechar o ano com chave de ouro, com esse cara que eu conheço já há bastante tempo, vamos falar sobre isso. Pedro Correia, muito obrigado por ter topado o convite, seja muito bem-vindo. O Pedro, ele é CTO, CIO e CDO, falei certo? Os três, né? CTO, CDO e CIO. É isso aí. Do grupo Veste. E, bicho, seja muito bem-vindo, obrigado por você ter topado o convite. Que isso, obrigado você, João, pelo convite aí. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Como você falou, a gente se conhece há bastante tempo e eu aprecio bastante aí os conteúdos da YouMold como um todo, acompanho vocês aí em todos os canais e, enfim, vai ser um prazer aí ter essa conversa com vocês hoje. Show de bola, cara, seja muito bem-vindo. A gente conseguiu arquitetar, né, Pedrão, para não para conseguir gravar só a gente, sem o Sandro atrapalhando, né? Foi não podia terminar o ano sem pegar no pé do velhote. Pedrão, começa contando pra gente, velho, como é que você veio parar nesse mercado maluco, bicho? O que você faz hoje e como é que foi a sua jornada até o dia de hoje? Tá, bom, João, eu comecei a minha carreira trabalhando na área comercial, né, nada a ver com varejo, assim, era uma empresa B2B e eu gostava muito de, assim, de relacionamento com pessoas mesmo, né, de tratar o dia a dia, né, nessa área comercial. E aí eu tive a oportunidade de ter uma conversa com o pessoal do Grupo Pão de Açúcar. Eu queria atuar na área comercial no varejo, né, com aquele olhar de compras, né? Então, sentar um pouco do outro lado da cadeira. Eu tinha sido vendedor por um tempo e aí eu queria atuar do lado de compras. E, cara, a pessoa que bateu um papo comigo lá na época, ela que acabou me deslocando para o e-commerce, né? Então, na época eu falei, poxa, mas e-commerce, eu vou trabalhar atrás do computador, negócio chato, eu queria, né? Isso que ano, Pedrão? Isso foi 2007 para 2008, assim. Caraca. E aí eu E aí eu entrei, cara, eu tive um privilégio muito grande, assim, de entrar no Extra.com na época. Eles estavam reestruturando a área de e-commerce, eles tinham tido um e-commerce antes chamado Amélia. Esse e-commerce acabou, por uma reestruturação do Grupo Pão de Açúcar, essa operação foi encerrada, e depois de todo o movimento de turnaround, o Grupo Pão de Açúcar entendendo que, assim, investida, empreitada no e-commerce era algo inevitável, eles resolveram recomeçar essa jornada, criando a partir da bandeira Extra, o Extra.com, trazendo alguns profissionais de mercado, e aí eu tive o prazer de trabalhar com pessoas que tinham sido executivos do Submarino, que era uma operação precursora, assim, né, no mercado, e nisso eu aprendi bastante, né. E era um momento, Pedrão, que se você trabalhava com e-commerce, ou entendia de e-commerce, você era um extraterrestre, né, ainda estava muito no mundo engatinhando, mas no Brasil mais ainda.
As nossas referências estavam fora, né? A gente olhava, assim, para o que a Amazon estava fazendo, para o que outras empresas estavam fazendo em outros lugares, porque aqui dentro do Brasil, a nossa única referência era o Submarino e Americanas, que nesse momento já estava mais consolidado, né? Nessa época, assim, como o Extra.com, muitos dos nossos concorrentes não estavam ainda no digital, né? Então, não existia. Naquela época, o Walmart não estava no digital, o Ricardo Eletro, que era um dos concorrentes na época, também não estava no digital. Então, assim, era algo bem embrionário mesmo. E, enfim, eu fiquei esse tempo lá atuando na área de compras, né? Então, ligado à compra de produto acabado eletrônico, assim, né? Então, comecei comprando câmeras e filmadoras, depois desenvolvi também uma categoria de relógios, e que aí foi um desenvolvimento do zero mesmo. Então, tinha muito disso, de categorias que a gente não comercializava, a gente tinha que estruturar o business case e botar ela para rodar. Depois toda a parte de televisão, áudio e tudo mais. Depois de um tempo ali, eu acabei recebendo um convite para ir para o Magazine Luiza, que foi onde eu passei a maior parte da minha carreira. Eu trabalhei praticamente 9 anos no Magazine Luiza. Eu entrei lá em 2010, e aí também foi uma jornada de muito aprendizado ali. Eu entrei para estruturar uma categoria de esportes, então basicamente eu olhava tudo que você encontrava. Minhas referências eram Netshoes, que nesse momento já existia, Centauro e Decathlon. E aí eu falava, eu preciso ter tudo que esses caras têm dentro do Magazine Luiza, que era uma empresa conhecida por vender eletrodomésticos, imóveis, mais voltado assim para classe C, B, e nesse contexto, o Magazine Luiza ele não tinha a proporção que ele tem hoje, né? Ele era uma loja, às vezes eu falava para os meus amigos familiares, estou indo trabalhar no Magazine Luiza, eles confundiam com Marabras, loja 100, era uma loja do interior, com azulejo azul e branco, que, enfim, ela não tinha loja em São Paulo nessa época, entendeu? Então, ela não tinha presença nacional, ela tinha uma presença no interior de São Paulo, interior de Minas, assim, né? Mas como é que já estava nessa... Você foi lá para implementar uma linha, mas como é que estava em termos de digital, e-commerce? Cara, já existiam e-commerce, eles tinham... Como o contexto deles era o seguinte, eles tinham tido a visão de construir o e-commerce, a empresa ela era sediada em Franca, no interior de São Paulo, e aí... Só que eles precisaram profissionalizar essa operação. Então, num dado momento, eles montaram a estrutura de e-commerce no centro de distribuição que viria abastecer São Paulo, que estava, assim, aqui a 40, 50 quilômetros de São Paulo, e aí com isso eles conseguiram começar a trazer alguns profissionais do mercado. Então também começaram da mesma forma que o Extra, trazendo profissionais ex-submarino, e dessas operações americanas, submarinas, as poucas operações que existiam naquela época, né? Então... aí eu entrei dentro desse contexto também, com um monte de gente que veio, né, embarcar nessa aposta do que seria o Magalu. E lá a gente, assim, eu entrei nessa jornada do esporte, né, desenvolvendo esporte, só que eu esbarrei numa questão que era, como eu estava te falando, o Magazine ele era conhecido por vender móvel eletrodoméstico para classe C, e vender o portfólio de esporte era um desafio, porque era um portfólio com uma gama muito ampla de fornecedores e produtos. Então, eu começava a esbarrar num desafio que era assim, eu tinha que ter uma unidade de cada SKU, esse SKU, baixíssima profundidade, SKU vendia e eu tinha lentidão para ter o reabastecimento desse produto. E então... eu comecei observando nesse contexto, existia uma visão de que a Amazon em algum momento ia ultrapassar o Walmart nos Estados Unidos, né? Existia já um estudo, eu acho que era... eu acho que era do Bank of America, tinha saído um estudo e a gente olhava e falava, cara, a Amazon vai ultrapassar o Walmart em valuation e depois, né, o faturamento também crescente, enquanto o Walmart vinha um pouco mais lento, E aí
o que se dava isso, né? E aí veio a questão do marketplace e tinha um desenho, eu lembro que na época eu vi um desenho no papel de pão que o Jeff Bezos fez para ilustrar como era o marketplace, ou o que ele imaginava, que era, a gente vai se fazer parcerias com category killers, que são pessoas especializadas em determinados segmentos. A partir disso, a gente vai conseguir ampliar o nosso sortimento e a gente vai conseguir fixar o consumidor com aquele conceito de one-stop shop. Então, eu comecei a olhar isso para o esporte. E aí a gente estabeleceu uma parceria com uma empresa que estava próxima da gente, chamada Softball. Era uma empresa que vendia só artigos de futebol. Então, assim, resumindo a história, a gente saiu de um sortimento de 4.000 SKUs, que era tudo que eu conseguia ter condição de comprar e vender, para um sortimento de mais de 80.000 SKUs. Porque, sem ter que gerenciar estoque? Sem ter que gerenciar estoque, nem nada. Assim, óbvio, falando aqui de forma resumida parece simples, mas foi um projeto complexo, envolveu muitas pessoas, e para conseguir fazer isso acontecer, sabe? E esse foi o primeiro passo do marketplace do Magazine Luiza. Então, a gente começou com essa categoria de futebol, com esse modelo. Aí, depois eu saí do esporte e eu fiquei responsável por inserir o Magazine Luiza em novos mercados, replicando esse modelo. O mesmo modelo, sensacional. E nessa época eu já imagino, Pedro, que, assim, tem um lado maravilhoso de você ser precursor e, de fato, bicho, pegar o facão e ir cortando mato, mas tem esse lado desafiador que você não consegue olhar para o lado, né? Aonde eram suas fontes de inspirações até então, bicho? Qual foi? Ou teve que tirar tudo da cartola? Vocês tiveram que inventar tudo do zero nessa altura? Cara, João, eu acho que tem algo ali também muito, muito relacionado à minha característica, sabe? Eu fiz... quando eu fui estudar na universidade, eu escolhi fazer administração de empresas porque o meu sonho, enquanto eu era adolescente e tudo mais, sempre foi ter meu próprio negócio. E aí, assim, por, enfim, né, não ter tido ali a oportunidade e nem a ocasião, eu fui começando a trabalhar nas empresas. Nessa altura, ali no Magazine Luiza, eu já tinha identificado uma oportunidade de exercer aquilo que eu gostava dentro da empresa. Então, eu acabei desenvolvendo uma coisa de intraempreendedorismo, né, de conseguir explorar esse negócio de olhar o desconhecido, de buscar referências fora para desenvolver um negócio dentro da empresa, sem que aquilo tivesse uma solidez prévia, né? Um processo pré-estabelecido. Então, eu tinha que estruturar processos, tinha que buscar referência fora, trazer proposta, e foi assim que isso foi sendo constituído, entendeu? Sensacional. E isso vai moldando muito do teu perfil, né, cara? Você vai contar nos seus próximos episódios, saindo de Magazine Luiza, você nunca pegou uma cadeira pronta para você sentar e executar, né, os processos que estavam ali redondinhos. Você sempre teve esse perfil de assumir posições onde você teria que desbravar e daí implementar alguma coisa nova. Então, essa etapa aí de Magazine, o que veio a seguir? Então, você começou a desdobrar outras categorias para você implementar o mesmo modelo de negócio. Então, você tinha feito um MVP que funcionou e você começou a fazer, enfim, desdobrar em mais categorias. Isso, foram, assim, acho que ao todo, dentro desse mesmo modelo, foram 13 ou 16 departamentos que foram inseridos. A gente fez parceria, por exemplo, com, logo na sequência, Playtech, de instrumentos musicais. A gente fez parceria com a Época Cosméticos, que depois veio a ser adquirida pelo próprio Magazine Luiza, para entrar com a parte de perfumaria e beleza. Enfim, foram... parceiros no setor automotivo. Então, a gente foi inserindo em vários mercados até que houve um momento em que, e paralelo a isso, eu fui desenvolvendo o que seria o modelo definitivo, né? Então, aquele modelo que era o MVP, ele ainda envolvia a gente receber a mercadoria. Então, na prática, era um just-in-time, né? Ou um cross-docking. Eu vendia mercadoria com lastro no estoque do terceiro, o terceiro me vendia já um preço pré-estabelecido e eu vendia para o consumidor final, emitia nota fiscal para o consumidor final. Então, eu capturava o pagamento do consumidor final, aí eu colocava o pedido dentro de um preço, um estoque já pré-definido para mim, ele me entregava e eu entregava, faturava e entregava para o consumidor final. Tinha, como você falou, tinha custo de tributação dobrado aí, então
tinha um impacto, né, em impostos e tinha um impacto também na logística. Então eu tinha parceiros, por exemplo, o próprio caso da época cosméticos e outros parceiros, acontecia isso. Então às vezes o produto ele vinha para o Brasil e a gente tem, né, nossas questões tributárias e toda essa guerra também entre os estados, né? Então o produto por conta de benefício fiscal ia, sei lá, para Palmas, no Tocantins, aí ele vinha para São Paulo para poder passar pela minha operação e depois eu entregava para o consumidor final. Então, o produto também viajava muito, né? Então, tinha um gasto grande com transporte também. E aí, isso naturalmente delimitava o tipo de produto que a gente poderia trabalhar. Porque dependendo da margem de contribuição daquele setor, não fechava a conta. E até regiões, imagino eu, que você também deve ter tido de restringir. A gente não chegou a restringir regiões, a gente chegou assim a olhar por categoria, a gente tinha que fazer uma negociação com o nosso parceiro de uma forma que a gente conseguia já embarcar ali boa parte da operação. Tinha as exceções, eu não deixava de vender para o cara que comprava numa região norte, que às vezes é mais caro o transporte, mas às vezes eu tinha que vender o produto. Começou a chegar no momento que eu tinha que vender o produto um pouco mais caro do que era o preço justo, né, de mercado. E aí, nesse contexto, a gente precisava ir para o modelo definitivo de marketplace, que eu vinha construindo paralelamente. Eu brincava lá dentro que era o meu TCC, porque eu tinha especificado todas as integrações que precisavam ser feitas, tinha um investimento grande a ser feito para esse projeto acontecer. Só que aí houve aquele momento, aí acompanhando a história do próprio Magazine Luiza, paralela à minha, né? O Magazine Luiza fez o IPO em 2010, aí ele, com esse capital que ele levantou, ele comprou as lojas do Baú do Silvio Santos, comprou as lojas Maia para entrar no Nordeste, ele comprou uma outra rede de lojas no Sul, e ele começou a abrir loja com capital próprio para o Centro-Oeste. E nisso, a empresa acabou aumentando o endividamento, e foi aquele momento em que, 2014 mais ou menos, acho que foi aquele momento em que o Magazine começou as ações foram caindo por conta do alto endividamento, né, e a gente acabou tendo que passar por uma reestruturação também interna, né, então nesse contexto, o investimento que eu esperava para fazer o projeto acabou não vindo no primeiro, né, de imediato. Mas, ao mesmo tempo, também surgiu outras oportunidades para mim. O meu escopo acabou aumentando, porque nesse contexto de reestruturação, eles precisavam de gente para fazer outras coisas, e aí eu acabei, assim, além do marketplace, eu fiquei responsável por tudo que era ligado à inovação dentro da esfera digital, né? Então, eu desenvolvi ali o aplicativo do Magazine Luiza, a gente teve, na época, em torno de 2012, 2014, o que mais bombava no e-commerce eram os clubes de compra. Então você tinha Groupon, Peixe Urbano e tal. A gente criou um clube de compras, a gente desenvolveu uma lista de casamento. Então eu comecei a entrar em outras esferas aí desse conhecimento só muito focado em produto, né? E nessa relação comercial do varejo, eu comecei a ter que entrar também numa esfera mais analítica, né? Então olhar mais a parte Google Analytics para desenvolver todos esses projetos, CRM para fazer estratégias de desenvolvimento desses novos canais, entendeu? E tecnologia em si também. Você virou um spin-off de startups do próprio grupo, né, cara? Porque a lista de casamento é uma startup por si só. Sensacional, cara. E isso é uma coisa que eu admiro muito. Eu, como empreendedor, eu conversei com muito executivo aqui que, bicho, é empreendedor também, intraempreendedor, e não tem posição melhor ou pior. Empreender é muito mais um mindset, né? Uma escolha do que você quer ser como profissional, o que você quer da tua carreira, porque, bicho, para quem tem esse sangue no olho, essa competência, é um privilégio, a quantidade de coisa que você desbrava, né, cara? A quantidade de coisa que você descobre, a quantidade de coisa que você cria. Quando você olha para trás, às vezes nem você tem consciência e lembra de tanta coisa que você criou, né? Às vezes você tem que parar e ficar lembrando. Eu tava, assim, vindo pra cá e eu fiquei, cara, pô,
quanto tempo que eu não conto, né, essas histórias e tanta coisa que passou, né? Então, assim, obviamente você acaba não lembrando de tudo, né? Você lembra dos principais marcos, assim, mas tem bastante história, muitos momentos. E aí, Magazine Luiza, o que veio a seguir? Cara, assim, aí, assim, do marketplace consolidado, a gente houve um momento em que o Magazine Luiza voltou a investir no marketplace, a gente estruturou, num primeiro momento, ele meio passivo ali nas APIs da Vetex, então eu só consegui embarcar sellers que eram Vetex, depois a gente acabou adquirindo uma empresa chamada Integra Commerce, que permitiu a gente se integrar com vários players, e aí nesse contexto, assim, o marketplace saiu de um faturamento anual de 60 milhões para 270 milhões, no outro ano para 800 milhões, então o crescimento foi exponencial. E todos esses negócios juntos passaram a ter um faturamento relevante não só para o digital, mas também para o próprio Magazine Luiza. A operação lá, depois de, assim, né, eu cheguei um período... quando fui chegando ali aos 9 anos de Magazine Luiza, muitas startups foram adquiridas, eu já comecei a enxergar que o meu momento de vida ali exigia que eu fizesse uma transição, né? Como eu te falei, eu tenho essa coisa meio inquieta, assim, de gostar de um contexto não tão organizado, não tão estruturado. E eu comecei a enxergar que eu precisava fazer uma mudança. E aí, foi nesse contexto, eu comecei a olhar o mercado e falei, poxa, naquela época, cara, fintechs era um negócio que estava bombando pra caramba. Eu lembro que eu olhei, assim, uns 3 segmentos e eu decidi ir pra moda, porque eu enxergava que na moda... a gente, até aquele momento, ainda tinham poucos players brasileiros trabalhando de uma forma madura, entendeu? No digital. No digital. Então, eu brincava, falava, olha, a gente precisou que viessem uns gringos aqui para desbravar o mercado digital no Brasil, porque até então os brasileiros não acreditavam que era possível vender moda no Brasil, né? Então, quem abriu esse mercado, né, pelo menos na minha visão, foi a Privalha e a Dafit ali. Sem dúvidas. Então, foram os gringos que abriram o nosso mercado, porque a gente não acreditava que a gente ia conseguir vender online, e aí depois do sucesso e as empresas enxergando, pô, eu tô vendendo um monte de mercadoria para Privalha, eu tô vendendo um monte de mercadoria para Dafit, por que eu não vou abrir minha própria operação online, né? E aí eu comecei a enxergar isso como uma oportunidade, porque eu falei, poxa, o Brasil é um mercado tão importante e a gente tem indústria nacional têxtil, né? A gente fabrica os produtos aqui dentro, a gente tem marcas nacionais. Nem todos se você for olhar outros países assim da América Latina, muitos deles só vivem das marcas internacionais, né? Isso. E a gente tem marcas nacionais, então eu falei, poxa, acho que nesse mercado tem oportunidade para desbravar. Até um parênteses, Pedro. Eu tava te comentando, né, bicho? Eu comecei a trabalhar no têxtil, não é nem na moda, porque a moda é a parte glamurosa, mas o têxtil é desde o fio ali, né? Onde acontece por trás das cortinas ali. Comecei muito cedo, por conta da minha família, mas, bicho, teve um dado momento que eu desisti do mercado têxtil, cara. Eu já estava startupando em outros segmentos e tal. E aí eu nunca me esqueço, cara. Eu falei, bicho, eu tinha recém-vendido a minha empresa anterior, e aí eu falei, puta, vou dar uma viajada. E fui, cara, conhecer no detalhe o têxtil em Portugal, fui conhecer algumas coisas nos Estados Unidos, fui conhecer um pouco de como era o têxtil, a moda, mundo afora, com um olhar um pouco diferente daquilo que eu tinha tido até então. E de fato, bicho, assim, ó, normalmente você pega Portugal. Cara, Portugal era um dos maiores produtores da Zara e de algumas outras marcas muito relevantes. Mas, bicho, marca em si, zero, nenhuma. Tinha uma ou duas ali, mais ou menos conhecidas assim, e com apelo no máximo regional ali dentro de Portugal, mas muito produtivo. Muita produção de matéria-prima e tal. Então, cada país tem uma característica. Você falou, tem país que sobrevive das marcas internacionais. O Brasil, ele está entre os 3 países do mundo que são 100% verticalizados, né? O Brasil vai do fio à entrega na loja. Então, a hora que eu comecei a olhar para isso, que eu decidi voltar a olhar para o mercado de moda. Eu falei, não, realmente, cara, eu quero voltar a empreender, né? Depois que eu fiz o exit ali. E vai ser de cabeça no mercado de moda, e foi esse um dos fatores que você tocou.
Eu, assim, observei isso, falei, cara, acho que aqui tem uma oportunidade, né? Então, um mercado que, pô, tem várias indústrias que vão querer construir suas próprias marcas no momento que elas começarem a perceber que, poxa, é aí que está a geração de valor, né? Ao mesmo tempo, já tinham marcas que dependiam dessa distribuição através de terceiros e que iam querer desenvolver seus canais de interação online, né? Direto com o consumidor. Então, eu falei, poxa, acho que aqui tem uma oportunidade. E aí eu tava, desde 2014, tinha um dos meus líderes no Magalu que tinha ido para a Renner, e ele vinha falando, né, esses tempos, ele falava, pô, ele já tinha trabalhado comigo, tinha gostado, e falava, poxa, em algum momento a gente vai voltar a trabalhar juntos e tal. Quando foi final ali de 18, ele fez esse convite, e aí eu fui para a Renner. A Renner estava com uma operação de e-commerce estruturada em São Paulo, e aí eu assumi lá uma outra frente que para mim era também assim, era novidade, ia exigir para mim bastante aprendizagem, né? Era uma área que eu olhava de fora, mas eu nunca tinha atuado nela, que era a parte de operações do e-commerce. Então, onde você estrutura toda a parte do back-office do e-commerce. Então, eu comecei a olhar muito para indicadores ali de logística, a parte de meios de pagamento, toda essa parte de atendimento, né? Então, a central de atendimento era a minha responsabilidade, indicadores de atendimento NPS, pagamento, sistema antifraude e tudo mais. E aí, assim, como ele também conhecia o meu perfil, falou, poxa, isso daqui é legal, enquanto é desconhecido, daqui a pouco você já está saturado disso, então eu também vou deixar você com um guarda-chuva aqui de novos negócios. E aí lá na Renner, eu tinha o desafio de desenvolver algumas frentes ligadas à inovação. Ali eu acabei usando esse expertise que a gente tinha todo do call center, da parte de back-office, para estruturar um canal de televendas, né, que era um canal que já existia em outras operações de e-commerce, tinha uma relevância. Engraçado que muita gente não confiava em comprar online, mas preferia falar com alguém para fazer a compra, né? Então a gente estruturou isso lá para você ter uma ideia, no Magazine Luiza era algo que representava mais ou menos 15% das vendas do e-commerce, essa parte do telefone. A gente estruturou também um canal B2B, então era assim, fazendo parcerias com empresas e toda essa parte de milhagem, de programas de companhias aéreas, de bancos e tal, para a gente conseguir transformar esses créditos em venda de mercadoria, né? Então a gente fazia as duas pontas, a gente vendia a mercadoria e gerava o crédito para quem era cliente fiel desses programas, né? E a gente fazia o inverso, com a pessoa que tinha os pontos, a gente também revertia em produtos. Sensacional. E o Marketplace, que na época, assim, eles tinham eles tinham consolidado a operação da Camicado e queriam expandir. E a Camicado, no online, a Camicado no passado, ela vendia muito a parte a partir da lista de casamento. E o sortimento dela, a gente entendia que para conseguir ter uma fortaleza maior no online, a gente precisava ampliar um pouco mais. Então, a gente implementou o Marketplace e aí a gente conseguiu embarcar um portfólio maior de produtos e crescer no B2C, não só ligado à parte de lista de casamento, né? Então, isso também foi bastante importante. Gerou um puto impacto. Depois no contexto de pandemia, né, que aí todo mundo foi buscar investir na sua casa e tal, isso teve bastante... Ali assim, quando eu saí já tinham um portfólio bastante amplo, então logo na sequência de 2020, né, veio a pandemia ali no início de 20, esse marketplace ele já estava bem estruturado para conseguir também capturar essa onda que veio por conta da questão do home office. E você ficou quanto tempo lá, Pedrão? Cara, lá eu acabei ficando um tempo curto. Eu recebi, assim, eu fiz uma mudança de Magalu para Renner, foi uma transição meio lateral, assim, né? Eu acabei indo para aprender sobre esse outro contexto de operações e tudo mais. E, assim, minha expectativa era passar lá algum tempo para que eu pudesse me preparar para uma cadeira maior, né?
Só que essa oportunidade veio antes do que eu imaginava, entendeu? Então eu recebi a oportunidade para liderar todo o time da Arezzo & Co, né? Então eu ainda, foi antes, né, do contexto ali de asas, eu assumi a operação do e-commerce e fiz uma mudança para o Rio Grande do Sul. Então aí assim, eu passei a ocupar a função que lá na Renner era a função do meu chefe, né? Então, e a Arezzo a gente sabia que tinha um potencial enorme, assim, mesmo dentro da Renner e de outras operações, a gente olhava o que vinha sendo feito lá, então... O mato estava alto. Mas ao mesmo tempo tinha um apetite por inovação, assim, e isso me brilhava os olhos, assim, sabe? Essa coisa de querer, de fato, ir para cima do que estava acontecendo, de querer transformar o negócio. Isso é uma característica muito foda deles, cara. A gente esteve lá recente e passamos 2 dias imersos lá, e até no final desses 2 dias a gente gravou um vídeo surpresa ali agradecendo e tal. Enfim, eu os conheci naquela época, que foi quando eu te conheci, né? Sim. Isso sempre me chamou atenção, bicho, esse sangue no olho pra fazer coisa nova. Então mesmo, virou o maior grupo, virou o maior varejista do Brasil e os planos sempre cada vez mais ambiciosos, né? 2154, enfim, tem sempre ali alguma cenourinha seguinte. Mas e aí, como é que foi a jornada lá? Você chegou para liderar o time de e-commerce. De e-commerce. Lá era o seguinte, João, eu entrei, cara, era metade do ano, eles faziam uma agenda com os líderes no meio do ano para, assim, justamente se preparar para o segundo semestre. E aí nessa agenda... Lembro que eu cheguei e o e-commerce, ele era... A gente separava a empresa ali, os canais, entre soldadinhos verdes e soldadinhos vermelhos, que eram aqueles que estavam batendo meta e aqueles que estavam devendo. E o e-commerce estava devendo, entendeu? Então... Você já chegou com o X na testa. Eu cheguei com esse desafio, né? Do segundo semestre tinha que ter algum movimento para conseguir reverter, né, esse cenário. Então... A gente, assim, eu cheguei e falei, poxa, o que eu consigo tirar aqui, né, assim, da caixinha de ferramentas e para conseguir fazer um movimento rápido, porque não ia dar para... qualquer investimento em tecnologia, inovação, ia demorar um pouco mais, não ia dar 6 meses para capturar o resultado em 6 meses. Então, eu tive que fazer uma mudança ali primeiro, assim, eu ouvi bastante o time, eu ouvi as opiniões de todo mundo ali que estava comigo, as lideranças todas do e-commerce estavam comigo nesse encontro. E aí a gente fez algumas mudanças de políticas de incentivo de frete e na parte de marketing de performance, que quando você olha para o e-commerce são as 2 maiores contas, entendeu? Então, os maiores ofensores... o que mais afeta o P&L. Então, assim, são os manches ali que você consegue trabalhar pensando em curto prazo para tentar, né, gerar valor. E aí eu acabei, enfim, eu tive um suporte muito bom, assim, da equipe que tinha um diagnóstico claro e consegui fazer os ajustes certos, né? Então a gente estava, assim, devendo 10% da nossa meta e no final do ano a gente entregou 110%. Então a gente conseguiu reverter. Com esses 2... principais triggers. Ali a meta era em torno de 200 milhões, a gente estava projetando 180, a gente entregou 220 naquele ano. Sensacional. E isso todas as marcas, você estava Eu estava, nessa época eram todas as marcas, né? Então, o que aconteceu ali naquele final de ano, eles fecharam o licenciamento da Vans no Brasil, e aí a gente teve que internalizar a operação da Vans em 3 meses. Esse foi um desafio grande ali naquele final de ano. Eu ainda não capturei o faturamento de Vans naquele momento, porque o faturamento só ia vir a partir de 1º de janeiro. Mas teve também... mas teve um esforço grande para conseguir aportar essa operação. A Vans, ela era operada pela VF, né? E eles terceirizavam a operação no Brasil para operações de full commerce. Então, era uma operação onde eles faziam basicamente gestão de marca da Vans. Então, a gente acabou trazendo para dentro do modelo da própria Arezzo, né? Então, a gente mudou o centro logístico para onde a gente operava todo o resto das outras marcas e trouxe para o mesmo modelo de operação.
E lá, Pedro, eu lembro, cara, que além de Econ, você também trabalhou na frente de ZZ Ventures, né? Que foi o momento ali que montou o Corporate Venture Capital. Como é que foi também essa... Lá, assim, a gente, na verdade, o movimento começou mais ou menos da seguinte forma, né? A gente precisava trazer essa pauta digital para o board, entendeu? E principalmente o fundador, o CEO. Então, a gente começou criando um comitê que era subordinado ao conselho para tratar a pauta digital, com alguns conselheiros externos que vieram para compor esse grupo de discussão. Então, num primeiro momento, a gente trouxe o Alberto Serrentino, que, enfim, estuda bastante sobre varejo, né, tem as missões que vão para a China, para a NRF, e a gente trouxe também um dos fundadores do Porto Digital de Recife, né, e que enfim, aportaram bastante conhecimento para a gente conseguir tratar a pauta de digital. E aí, nesse contexto, a gente começou a olhar, como estava montada, a gente chamava de mapa da mina, que era como estava montada a nossa infraestrutura tecnológica. Então, quais eram as tecnologias que a gente tinha dentro de casa, o que a gente contratava de fornecedores do mercado, o que a gente contratava e deveria ter interno, e o que era interno que não deveria estar interno. Então, a gente começou a ter essas pautas. E disso, dessas necessidades que saíram desse chamado mapa da mina, a gente desdobrou isso nos ZZ Ventures, que era justamente um olhar para, como que a gente conseguia trazer para dentro da empresa startups, outras empresas que também poderiam acelerar o nosso crescimento, né? Então, teve uma jornada aí que foi percorrida. Nesse comitê também, quando teve a aquisição da reserva, né, que eu ainda estava lá, o Rony também passou a compor, então a gente tinha discussões bastante ricas ali, assim, sabe? Sensacional. O Rony também é um capítulo à parte, né? O bicho é monstro. E aí, quanto tempo lá, Pedrão? Você ficou 5 anos, 4 anos? Não, lá? Cara, lá foram uns 2 anos que eu fiquei lá. Mas pareceu bastante tempo, cara, porque eu cheguei em 19, eu peguei a pandemia, né, então em fevereiro ali, acho que foi 18 de fevereiro, né, que tudo fechou, eu tava lá no Sul, e cara, a gente tinha uma operação que ela era muito voltada para franquias, né, então nesse contexto os franqueados começaram a cancelar todas as compras e o e-commerce, cara, era o canal que a gente tinha para escoar todo esse volume de vendas, né. Então, a gente teve que antecipar as liquidações ali, essa mercadoria que ia ser liquidada lá em junho, julho, ela começou a ser, assim, a gente já começou a liquidar ela no lançamento, porque a quantidade de volume que o franqueado comprava era muito maior do que o e-commerce tinha capacidade de dar vazão naquele contexto, né? Hoje, os canais já estão melhor distribuídos, mas naquela época, assim, franquias era muito maior. Era, assim, loja própria era uns 10%, o e-commerce era uns 12%, e o resto era tudo franquia, entendeu? E, cara, essa época, enfim, eu quero saber dos dias de hoje, aí eu vou voltar a te fazer perguntas do passado, mas como é que foi, bicho, essa época num contexto aí de pandemia, enfim, o que você lembra, assim, de marcante que vocês tiveram que tirar uns coelhos da cartola para conseguir sair do outro lado? Cara, a gente, nessa época, foi muito importante, assim, acho que para a empresa a gente entendeu o potencial que o e-commerce tinha, né? Então, a gente escoou primeiro aquele estoque, como eu falei, depois aí a gente começou a entender, poxa, conseguimos escoar, então agora tinha potencial para a gente vender mais. E aí a gente começou a olhar o que tinha de matéria-prima dentro das fábricas, que também a gente precisou ajudar toda a cadeia, né, produtiva, porque o mercado inteiro parou, né? Então a gente chegava nas fábricas e começou a olhar, poxa, o que tem de matéria-prima que a gente pode trabalhar? E a gente começou a construir esses produtos para o online com base no que tinha de disponibilidade de matéria-prima, entendeu? Porque todo mundo parou de comprar, mas o que estava em estoque estava parado. E aí a gente conseguiu transformar isso em mercadoria acabada para a gente conseguir vender.
a gente teve que fazer uma organização da parte também de investimento em tecnologia, né? A gente até então tinha que foi a minha primeira experiência com isso foi lá na Arezzo, depois eu tive isso também na Vest, que era, por ser um grupo de marcas, você tinha muitas vezes você desenvolvia um aplicativo para uma marca e aí depois você ia desenvolver o da outra. Cara, já tinha acho que 5, 6 marcas lá. E aí, quando o aplicativo da segunda marca estava pronto, você precisava voltar para refazer o da primeira, porque você não conseguia ir para a terceira, porque o da primeira já estava obsoleto. Então, eu trouxe muito essa discussão de, poxa, como a gente faz para construir uma plataforma, né? Uma operação que funciona sob um único... Eu trazia muita analogia de uma fábrica de carros, né, cara? A gente precisa ter um único chassi e disso a gente precisa conseguir produzir vários carros diferentes. Para o consumidor final, ele vai estar vendo várias coisas diferentes. Mas, para a gente conseguir ter escalabilidade, isso precisa ter uma fundação única, senão a gente não para de pé. Isso é o princípio da startup, né, bicho? Esse é o maior desafio não da startup só, né, cara, mas de empresa de tecnologia em si. Falo por experiência não só na YouMold, mas tô com 38 também, olhando para trás, bicho, já são quase 20 anos trabalhando com empresas de tecnologia. Cara, esse é o maior desafio. Isso é o que diferencia uma software house de uma empresa de produto, né, de tecnologia. E não só essa questão do chassi, da espinha dorsal, mas como que você lida com as especificidades que vão acontecer também. Isso vai para o core, isso vai ter um ambiente paralelo, que vai ter um versionamento. É aqui que mora o segredo das empresas que conseguem e das que não conseguem escalar, né, Pedro? Tinha esse desafio também, né? Então, assim, pensando nessa linha do chassi, a gente desenvolveu um aplicativo único para todas as marcas. Então, a infraestrutura dele por trás era única, a casca para frente era totalmente diferente. Então, o consumidor, ele não percebe que é a mesma coisa. O checkout também dos e-commerce passou a ser uma coisa só, porque aí a gente conseguia implementar as melhorias que traziam conversão, de fato. E tinha uma coisa também que me incomodava bastante, que era assim, poxa, como marca é um negócio vivo, né? Marca é um negócio que tem alma. A gente tinha que estar o tempo todo desenvolvendo coisas novas para chamar a atenção do consumidor. Então, poxa, vamos fazer agora uma roleta. Agora vamos fazer um negócio de, sei lá, um caça-níqueis. Não sei, a gente inventava um monte de coisa, só que todo aquele repertório a gente desenvolvia para ação, tinha um baita esforço e depois aquilo morria, né? Então a gente começou a ter um olhar, como é que a gente cria um cardápio desse repertório? Então quando eu desenvolvi uma nova feature, a gente tinha esse olhar de, como que eu faço para que isso permaneça na nossa prateleira, para que ali, né? Para que a gente possa ativar sempre que a gente precisar, e assim a gente vai enriquecendo o nosso repertório e não só construindo coisas que vêm para um movimento de uma ação de marketing, depois eles nunca mais vão ser utilizados, porque daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos a gente vai querer voltar naquela história de novo, né? Então, a gente criou uma forma também de fazendo esse repertório. De produtos digitais, né? Exato. Sensacional, cara. E aí, que mais, Pedrão? Você, enfim... Cara, lá teve assim, acho que para fechar a história lá, teve a gente, com esse olhar de ZZ Ventures para marcas, a gente, e também teve junto com isso uma questão que o e-commerce cresceu muito. A gente tinha um e-commerce que era um outlet, ele chamava Outstore. E a gente começou a perceber que, cara, não tinha mais tanto produto antigo para a gente liquidar no Outstore, não justificava mais ter um outlet. Então a gente transformou ele num marketplace onde a gente vendia produto full price e a gente embarcava marcas de terceiros também, que é o Zezemol. Então, com isso, a gente começou a trazer outras marcas, inclusive algumas marcas que também foram adquiridas pelo grupo. A Bal foi uma das marcas que veio Começou por aí. Começou por aí e depois acabou sendo adquirida pelo grupo. E outras marcas que, enfim, acabaram não sendo adquiridas, mas eles abriram conversas através dos ZZ Ventures, né? Então, a gente conseguia enxergar o potencial, enxergar também o movimento do consumidor fora daquele portfólio de produtos que a gente naturalmente já estava habituado a trabalhar. Faz muito sentido. Isso é muito louco, né, Pedro? Porque nas
cadeiras que você esteve, inclusive a que você está agora, de forma pragmática, você precisa ser 360. Você vai do planning, pré-season ao in-season, né, cara? Passando por produto, por sourcing, por tudo. Quando você olha para o contexto da marca e você vai tentar planejar sua próxima coleção, via de regra você tem os seus dados históricos, que são os seus rastros do que deram certo e do que não deu certo, né? Agora, quando você começa a trazer portfólio de outras marcas, com outro perfil de produto, com outro mix, você conhece um lado do teu consumidor que você não conhecia até então. E você começa a enxergar um potencial gigantesco, quer seja para M&A, quer seja para expandir o teu mix, para diversificar mais a composição do teu mix. Mas, ao mesmo tempo, é um risco desgraçado, né? Porque passaram por aqui muitas pessoas e a gente conversou sobre DNA de marca. Na tua experiência, assim, Pedrão, qual é a linha tênue entre você surfar esse novo mundo que se abre, que você começa a enxergar um lado do teu consumidor que você não conhecia, mas, ao mesmo tempo, sem perder o DNA da marca, daquele perfil de produto que a marca está habituada a fazer, quer seja pelo tipo de material, pelo tipo de acabamento, pelo tier de preço ali que ela atua. Como é que você enxerga lidar com essa linha tênue? Pensando nesse contexto que a gente tinha lá, a gente teve esse cuidado, né? Que era fazer uma marca terceira. A escolha pelo nome, ela nem foi minha. Eu, por mim, teria escolhido um nome que não remetesse nada a Arezzo ou qualquer coisa assim, porque a ideia era ter uma loja multimarcas, entendeu? Ser independente total. Que ela não tivesse uma identidade de marca como marca de produto, e sim uma coisa mais agnóstica, assim como a gente conhece, né, da Fit ou outros players que são multimarcas, né, e aí ela vive do branding das marcas. Então, num contexto, num dado momento, ela pode estar lá na home, nos espaços privilegiados dela, falando de uma campanha de uma marca A, que é mais esportiva, né, e no dia seguinte ela pode estar uma coisa mais clássica, uma coisa mais... Então ela consegue surfar assim, ser mais abrangente, mais democrática, né, nesse contexto de conseguir falar com diferentes públicos. Era esse o objetivo, entendeu? Então, eu acho que quando você pensa numa marca em si, é um desafio maior. Se eu fosse fazer um marketplace e receber produtos esportivos dentro de uma marca como, sei lá, Arezzo, Schutz, que era uma marca mais, de calçado, enfim, não ia ter um desafio maior de conseguir conectar as coisas, e às vezes, em alguns momentos, podia até não conversar com aquilo que aquela marca está querendo falar, né? A gente tinha coleções que eram... a cada 2, 3 semanas, e, cara, às vezes você virava uma coisa totalmente clássica, e aí, de repente, imagina, eu lá tentando oferecer legging, entendeu? Tipo, não tinha muito... ornava a história. Então eu acho que ia ter um desafio maior se fosse dentro da própria marca, né? Por isso a gente optou por fazer fora, para que fosse uma coisa maior. A gente olhava muito assim, poxa, qual é o corte que a gente vai querer ter em termos de percepção de valor da marca, mas a gente queria um portfólio amplo. Essa era o nosso propósito. Sensacional. E, cara, antes de entrar já agora na sua jornada atual, né, de Grupo Veste, que eu também vou querer aprofundar bastante aí. Pedro, você faz parte da história do e-commerce no Brasil. Eu tenho amigos que participaram do nascimento do Buscapé. Então, apesar de não ser um ambiente que eu domino, não tenho vivência prática, nunca trabalhei efetivamente no e-com, eu adoro conversar sobre, né, cara? Se você for traçar na linha uma timeline assim, né, cara, o e-com, por um dado momento, ele servia para liquidar o que sobrava. Né? Ele era literalmente, recolhe tudo que sobrou das lojas, queima no e-com. Um dado momento, ele teve uma posição estratégica para testar perfis de produtos. Eu sou uma marca que tenho essa linha, eu atendo esse público desse jeito, mas eu vou fazer umas cápsulas, eu vou testar, vou sentir o cheiro do mercado até para saber o que eu vou aprofundar nas lojas.
Talvez agora ele esteja num momento mais orientado a ser, cara, mais um canal num contexto onde dificilmente você tem um consumidor que ele só compra na loja ou só compra no e-com, ele faz parte de um contexto ali de comunicação com o cliente. Como é que você avalia, olhando para essa jornada toda que você passou, Pedro, o que é o e-com hoje, velho? O que as marcas têm que se preparar para o que está acontecendo com o e-com e o que está por vir, assim, na sua visão? Olha, na minha visão, eu acho que tudo que a gente viveu foi movido por uma questão geracional. Porque o e-commerce, na verdade, a gente tem que olhar um pouco do outro lado do outro lado da cena, né? Você tem um consumidor que teve o primeiro contato com a internet no Brasil ali em 94, aí depois ele começou a acessar compras de passagens aéreas, alguns serviços bancários online, né, com internet banking e tal. Depois começaram a surgir as primeiras lojas online. A compra online, ela era uma compra, num primeiro momento, muito mais, cara, de produtos comparáveis e que tinha uma concorrência. Então, assim, o consumidor, ele se colocando no lugar dele, talvez fosse mais conveniente para ele ir numa loja e conseguir tocar o produto e ter a percepção completa do que era aquilo que ele estava adquirindo. Mas ele, por muitas vezes, voltava para um online para comprar por uma questão de preço, né? Então acabava que, poxa, eu ia lá na loja, via, né, um produto comparável, uma geladeira, um computador, um celular, mas eu falava, vou pensar um pouco melhor, e eu no online pesquisava, como você falou, do Buscapé, né? Pesquisava para encontrar a melhor condição de compra. Depois, houve um momento em que ele começou a entrar com produtos não comparáveis de fato. E essa geração também foi crescendo, né? Então, assim, eu fiz a minha primeira compra online ali, eu acho que eu tinha uns 20 anos, entendeu? Hoje, o consumidor, que é a grande massa do online, ele já pega toda essas pessoas que lá atrás tinham 20 anos e agora já tem 40, porque lá atrás a pessoa de 40 anos não comprava online, entendeu? Então agora a pessoa que tá com 40 anos, 50 anos já tá comprando online, e tem essa galera nova que já nasceu digital, entendeu? Então eles não viveram essa barreira do, poxa, o que é passar o cartão de crédito num computador, entendeu? Risco de fraude, lembra? Risco de fraude. E aí... Só desculpa interromper, você falou, né? Nós, 40, 50, minha mãe, 71, 72, enfim. Bicho, é só online. De repente, chegou um ventilador, comprou online. Então, bicho, a gente está diante de uma disrupção muito grande. Essa geração que respira isso, que é o que você estava dizendo, nós que começamos, e os nossos pais também estão consumindo, é muito louco. A minha mãe nunca tinha comprado online até a pandemia. Aí eu vi, ela me mandou um negócio, olha, agora a feira entrega aqui em casa. Ela me mandava o WhatsApp da feira, como é que ela ia comprar e tal. Eu achei um barato, mas foi a pandemia também que empurrou algumas dessas pessoas que nunca tinham tido experiência para romper com esse receio, né? Com esse medo. Então, eu acho que agora a gente está no momento em que a gente, de fato, está um pouco mais... A gente está abrangendo mais gerações, porque tem esses nativos digitais e tem essas pessoas que viveram essa adequação ao digital, como a geração Y, entendeu? E assim, olhando para frente, que é a outra parte da sua pergunta, aí eu acho que a gente vai ter uma mudança ainda maior, porque agora a gente, com toda a implementação de agentes, de AI e tudo mais, a gente consegue, né, ou muito em breve vai conseguir, na boa parte dos e-commerce, comprar sem ter que fazer nenhum esforço, né? Então, você vai lá e você pede pro seu agente, que é seu assistente, fazer a compra por você de determinada coisa, né? Então, com um bom prompt, você vai falar, cara, pesquisa nesse lugar, e aí você escolhe a melhor compra, finaliza a compra, né? Então, eu acredito que a gente vai para um lugar de ainda mais conveniência. Eu acho que hoje o e-commerce ele já tem uma conveniência mais equivalente com uma compra de loja física ali. Poxa, sei lá, no nosso caso,
você teria que ir num shopping, você tem que se deslocar, você tem que pagar estacionamento, sei lá. Então hoje você já tem uma conveniência de, poxa, né, receber em casa, assim, com várias modalidades de entrega, inclusive no mesmo dia, né? Então, que antes você não tinha. E daqui a pouco você não vai ter que nem perder tempo ficando lá caçando o produto, fazendo o ato da compra em si, porque você simplesmente vai pedir para o seu agente virtual fazer isso por você, né? Sensacional, cara. E num contexto, Pedro, agentes já tem uns, sei lá, 2 anos que começaram a tatear as primeiras experiências com agentes. E também, com agentes, a gente também vem passando por vários altos e baixos, né? Então, primeiro tinha dificuldade de entender contexto, aí beleza, resolveu um pouquinho disso. Dali um pouco tem dificuldade de dar um atendimento mais personalizado, porque está me oferecendo coisas sem olhar o que eu comprei. Daqui a um pouco a gente tem um outro problema que camiseta não é só camiseta, tem uma questão da gola, da manga, do tecido, né? Tem uma série de que o agente também não lida. Que momento que nós estamos assim, Pedro? O que você recomenda para marcas olharem com atenção em termos de atributos de produtos e também sobre, cara, uma informação que pouca gente fala, que é sobre a segurança do dado, porque hoje no final do dia não existe uma legislação para lidar com as LLMs, então para onde vai ser o dado, como que você filtra, como é que você vetoriza ou faz um barramento, como é que você enxerga isso num contexto onde ainda tem muita coisa que a gente não sabe, né? Cara, eu vejo que a gente está amadurecendo em várias frentes paralelas, né? Então, a gente teve a questão da LGPD, que eu acho que trouxe bastante avanço em relação a definir quais são esses guardrails, essas regras em torno do dado do consumidor. Eu acho que isso trouxe mais proteção para o próprio consumidor, mas também mais clareza para as empresas de, poxa, como a gente pode tratar os dados de uma forma ética, de uma forma adequada, né? Então, acho que isso trouxe uma série de avanços ali. A gente definiu dentro da Vest uma política de privacidade, onde todos os consumidores que passam ali pelas nossas interações com loja, o e-commerce, eles acabam tendo essa interação para, poxa, que tipo de dado que eu quero guardar, né, permitir que a empresa guarde, e a qualquer momento a pessoa pode ir lá e pedir, poxa, eu quero fazer o opt-out desses canais, eu posso pedir para simplesmente destruir todos os meus dados, entendeu? Então é algo que hoje a gente tem os mecanismos e o consumidor tem a clareza do que ele pode fazer. Quando você fala de LLM, o que a gente precisa ter é muito cuidado para fazer com que assim, essas LLMs de fato estejam integradas a todas essas regras de negócio, entendeu? Então, o cuidado que a gente tem, por exemplo, na Vest é de usar IAs que são pagas, a gente não usa nenhum tipo de dado assim, da empresa num formato gratuito, que você não, de fato aí você não sabe para onde está indo, e buscar tornar isso integrado aos processos, né? Então a gente criou, por exemplo, um ambiente de AI corporativo, onde a gente consegue plugar lá diferentes LLMs, e esse ambiente que está integrado ao nosso Data Lake trabalha ali os dados, respeitando o que a gente pode fazer com cada dado, entendeu? Então as regras elas estão constituídas dentro do nosso Data Lake. Sensacional. E então você falou do grupo Vest, Pedrão, já vamos então cair de cabeça. Saiu de Arezzo, foi pro grupo Vest, foi isso? Foi isso. Eu entrei na Vest, era já etapa meio final ali de pandemia, né? Então eu entrei em 21. A gente estava num contexto de turnaround dentro da Vest, né? Nesse momento ela se chamava Restock, né? Muita gente conhece a empresa como Restock, né? Que foi como ela abriu capital lá atrás e tal, e como ela foi consolidando as marcas, né? Então uma empresa que foi, ela nasceu assim, na verdade, ela nasceu de uma loja multimarca
então vendia produtos de outras marcas em oportunidades, né? Então, meio que como se fosse um outlet. E aí, a partir disso, as empreendedoras que estavam por trás do negócio, né, a Traude Guida, a Raíja e o Alexandre, que hoje é o nosso CEO, eles encontraram uma oportunidade de criar uma marca. E aí, eles criaram a Lelis. E aí, pouco tempo depois, falaram, poxa, a gente precisa levar essa marca. Essa marca começou a fazer muito sucesso. Falaram, cara, a gente precisa levar essa marca para os holofotes. E aí, montaram a loja no Iguatemi. E aí, depois, poxa, essa marca começou a ficar muito forte em São Paulo, e várias pessoas que, de fato, passavam por São Paulo, e ela começou a expandir o Brasil inteiro. Aí, um grupo de investidores que esses acionistas acabaram vendendo a participação deles para um fundo de investimento, e esse fundo começou a buscar a consolidação de várias marcas, né? Então, esses acionistas, você diz os fundadores. Os fundadores. Legal. E aí eles resolveram vender para o fundo a participação, e esse fundo começou a consolidar outras marcas. Então, a partir daí, vieram a aquisição da John John, da Bobô, da Dudalina, né? E aí foi um momento de conseguir consolidar isso tudo dentro de uma única plataforma, assim, de operação, né? E aí, durante um período, depois que os fundadores saíram do negócio, houve um momento em que, de fato, assim, acho que com a distância dos fundadores e muita gente que passou pelo negócio, o negócio acabou, assim, perdendo um pouco o que era, de fato, o DNA de cada marca, um pouco do que era, né, o modelo de operação. E as marcas, e essa consolidação também, naturalmente, ela não é fácil, né? Porque a Lelis era uma marca que vivia muito do varejo, a Dudalina, que era outra marca forte, vivia muito do atacado. Então, as marcas tinham também características diferentes. E as pessoas que vieram do mercado, nesse momento em que os fundadores saíram e vieram pessoas do mercado, eles não conheciam esse histórico, né? Então, teve um contexto ali conturbado entre 2014 e 2018. 2019, 20 ali veio a pandemia, o e-commerce tinha ele não estava bem estruturado, então eles tiveram um esforço muito grande para conseguir montar a operação Omnichannel, porque boa parte do estoque estava em lojas, então eles estruturaram em 2019, e aí conseguiram em 2020 conseguir acelerar essas vendas, e foi a partir daí que o e-commerce de fato começou a crescer. Eu entrei em 21, então, diante desse contexto, né, de um e-commerce recém-estruturado, com um omnichannel que funcionava, mas que ainda precisava... eu digo assim, os negócios, eles funcionam muito sob uma tríade de sistema, pessoas e processos, né? Então, nesse contexto, o sistema em si funcionava, mas os processos e as pessoas ainda precisavam ser organizados. Então, a gente trabalhou muito forte nisso para conseguir ter uma operação mais fluida. E hoje, assim, o e-commerce, ele participa ali, né, a nossa receita digital é em torno de 19%. Então, essa operação agora, eu acho que ela está num estágio mais maduro mesmo, mas foi uma jornada que eu vivi aí de 21 até hoje, de consolidação dessa estratégia digital, né, junto com também vários movimentos da própria empresa, de mudança também, né? Então, eu falo que quando eu entrei, a Dudalina ainda estava nessa etapa de consolidação com um grupo, entendeu? Tinha muitos processos, as duas principais marcas, a Dudalina e a Lelis, operavam de forma muito diferente, entendeu? Então, a gente precisava buscar uma sinergia. Hoje, eu vejo que essa sinergia, ela aconteceu, mas a gente precisou fazer algumas mudanças lá dentro para que isso, de fato, engrenasse. E hoje a gente começa a perceber, de fato, a Lelis aproveitando a venda B2B, que era a fortaleza da Dudalina, e a Dudalina se consolidando no varejo, que era uma das fortalezas, né, da Lelis. Então, assim, dentro das empresas, eu sempre procuro pensar assim, como que... E eu tenho que adequar também o meu papel ao que a empresa está vivendo, né? Então, acho que teve essa jornada aí. Ali a gente também criou um comitê de digital, como eu falei, que a gente fez lá atrás na Arezzo. Isso foi bem importante para a gente começar a tratar essa pauta também dentro da empresa, né? Em todas as empresas por onde eu trabalhei,
assim, geralmente a pauta de digital, ela é uma pauta que, poxa, falta um pouco de interlocução, né? Então, é criar esse comitê que você traz algumas pessoas de fora, que já viveram e conseguem trazer um pouco da experiência também de fora, porque não é só, né, a pessoa de dentro de casa falando, fica ajuda. Viciado, né? De qualquer forma, você olhando só para o seu contexto ali, você também acaba ficando enviesado para priorizar. Então, pessoas de fora com conhecimento para contribuir, eu digo até, enfim, na própria Umode, apesar de ser uma empresa bem menor, né, em comparação, a gente já tem 3 anos que a gente tem um conselho consultivo. E isso muda a vida, né, cara? Porque às vezes você tá cheio de certeza que o melhor caminho é A, B, C, mas você tá lidando com o teu contexto ali, que por mais que você estude um pouquinho, olhe um pouquinho para fora, você tá respirando o teu ali o tempo inteiro, né? Então faz toda a diferença. E Pedro, hoje, até na hora que eu te apresentei ali, eu brinquei com você no começo, ainda em off, que você tem, bicho, você ter só um si num cargo já é difícil, né, cara? Que você tem, no seu caso, você tem 3. Então, explica um pouco. Você é o diretor de tecnologia, de dados e de inovação, né? Traduzindo ao pé da letra ali. Qual que é o teu desafio num contexto onde, bicho, com essa enxurrada de AI, data lake e marcas dentro de um grupo onde você tem que manter o DNA de cada marca, mas você tem que otimizar ao máximo para extrair valor de uma mesma espinha dorsal que você comentou do aplicativo de Arezzo, no final do dia eu acho que o grande desafio do grupo é conseguir enxergar o que é replicável e deve ser pasteurizado, assim, todas as marcas devem, e ao mesmo tempo, o que você tem que manter isolado para não perder o DNA dessas marcas, e como que tecnologia entra no meio disso tudo. Assim, o desafio que eu te trouxe no contexto anterior, né, da Arezzo, ele se repete também na Vest, e acho que para todas as empresas que se propõem a ser uma casa de marcas, né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho que também vale ser dito é que a gente tem também um desafio na estrutura organizacional para justamente preservar esse DNA das marcas, né? Então, quando a gente viveu esse momento de turnaround, a gente criou cadeiras que é quase que a gente brinca internamente, que a gente fala que é quase como se fosse um CEO da marca, né? Então, abaixo do CEO, a gente tem os diretores de marcas, que são pessoas que dentro daquela marca, eles consolidam todo o tema, e eles vivem aquela marca. Então, se fosse como várias outras marcas que não estão embaixo de uma House of Brands, né? Eles estão fora, é o CEO, né? Ali dentro as pessoas acabam tendo o privilégio de, além de comandar toda aquela marca, ela tem o apoio dos diretores corporativos que conseguem oferecer uma plataforma com mais solidez, porque abrangem todas as marcas que são transversais. Então o meu papel, ele é um papel transversal lá dentro, e aí naturalmente para a gente conseguir é uma faca de 2 gumes, porque assim, ao mesmo tempo que você preserva a identidade da marca, você precisa ter pessoas mais polivalentes em todos esses papéis, entendeu? Então, até então, eu tinha tido muita experiência no e-commerce, como eu falei, até na área de tecnologia e CRM, mas sempre com o olhar do e-commerce. Dentro da Vest, eu passei a ter um papel mais abrangente para conseguir também levar isso para outros canais. Então, hoje eu sou responsável também pela parte de tecnologia para loja física, para franquia, para, enfim, todos os canais, em todas as frentes, né? Então, tem vários desafios ali que assim, acho que para todo mundo, isso não só para mim, mas para todo mundo que está lá dentro, as pessoas têm uma fortaleza em uma determinada coisa, mas tem que exercer um papel um pouco maior para que o todo pare de pé, porque senão a gente ia precisar de muito mais gente do que a gente tem, né? Então, para manter uma estrutura adequada ao porte da empresa e tudo mais, e ao mesmo tempo a identidade das marcas, a gente tem esse desafio também quando a gente fala de estrutura organizacional. Design organizacional. Cara, e que aí que tá o X da questão, né, cara? No final do dia, tecnologia, etc., é a parte mais fácil, né? Nós que trabalhamos com tecnologia, pode parecer um tiro no nosso pé, mas o grande desafio tá aí, bicho. Design organizacional e governança. E aí sim, como que tecnologia suporta isso tudo, né?
É isso. Assim, na parte de tecnologia, cara, nessa jornada eu tive que interagir com várias coisas que antes, em outros papéis, quando eu penso no contexto de Magazine Luiza, né, ou empresas monomarcas, você tinha o suporte de outras pessoas para olhar, né? Então o papel era mais fatiado, era mais distribuído as coisas. E ali acaba que a gente tem que ter algo um pouco mais abrangente. Então, esse ano a gente, por exemplo, fez uma migração de data center, que é um negócio que, poxa, eu conhecia muito pouco de infraestrutura, né? A gente teve que fazer um projeto super relevante e que abrange toda a empresa. Migrar legado. De migrar legado, de olhar para o legado. A gente está fazendo agora uma reimplantação do nosso RP, né, por conta da reforma tributária. Então, a gente também tem um RP que a gente está tem 22 anos ali usando o mesmo RP. Então, a gente está aproveitando esse contexto de reforma tributária para também, né, sanear um pouco esse histórico. E acho que isso abrange várias cadeiras lá também. Quando eu olho, por exemplo, o diretor de supply, em outras empresas ele era o diretor de supply, mas lá de logística, assim, lá dentro, cara, ele tá cuidando da fábrica, ele cuida de outras coisas que também tira um pouco da zona de conforto. E eu acho que isso também, eu vejo que isso também acontece com as marcas, né? Porque, como eu falei, elas são como se fossem mini CEOs, mas cada uma delas tem a sua... tem algo que está mais no centro daquilo que foi a formação dela, né? Então tem uma pessoa que de repente é mais comercial, mas ela tem que lidar com o estilo e tem que liderar também as outras frentes ali de estilo, planejamento e tudo mais. E isso acontece também internamente nas nossas cadeiras, entendeu? Então, acho que esse é um desafio, assim, quando você pensa numa casa de marcas, assim, para conseguir estruturar, mas ao mesmo tempo eu acho que para quem gosta de... Como eu falei, assim, de repente de entrar em coisas que não são tão conhecidas, desbravar o novo, até pelo meu perfil, assim, de ser mais intraempreendedor e conseguir... Tá em casa. E querer fuçar essas coisas novas, para mim é um prazer, entendeu? Tá em casa. Sensacional. Pedrão, quando você olha pra tua jornada, assim, bicho, você passou, vamos fazer um long story short, né? Então você começou lá atrás, equipamento eletrônico, e aí Magazine Luiza, passou por vários momentos dentro de uma empresa que também faz parte da história, né, cara, do Venture Capital no Brasil, de abertura de capital, de entrada no digital, de M&A fervoroso no nosso mercado. Acho que foi uma das épocas mais fervorosas de M&A, não só de marcas, né, como acontece hoje nos grupos de marca, mas desde blogs, empresas de tecnologia, enfim. Eu acompanhei muito de perto pela minha formação em tecnologia, né? Formação não, pela minha vivência em tecnologia. Aí depois, beleza, Magazine, aí, Arezzo, Grupo Veste. Quando você olha para essa sua jornada, eu acredito que você teve momentos onde, bicho, você trabalhou mais perto dos fundadores, você bebeu direto da fonte ali, o nascimento né, por que aquela marca nasceu, como ela... E teve momentos onde você lidou diretamente com executivos que não necessariamente detinham o DNA da marca. E até mesmo em momentos onde, por trás, fundos de investimento que no final do dia quer saber a última linha. Deu resultado, não deu, não quer saber se fornecedor entregou, não entregou, se a cadeia é complexa, se não é. Quando você olha para essa sua jornada, assim, Pedro, como é que você definiria a sua trajetória no sentido de uma característica assim que você julga, por tudo que você passou, característica de sucesso de um líder, sabe? De um fundador de uma empresa, de um executivo, de um empreendedor, de um intraempreendedor. O que você viu assim que você poderia traçar um perfil de sucesso, cara? Cara, eu acho que independente, é óbvio, as características das pessoas, elas são diferentes. Eu acho que isso, na verdade, acaba ditando mais do que se você está lidando com um fundador, com um fundo ou com pessoas que estão liderando ali no contexto corporativo. Porque, no fundo, o que todo mundo quer é a mesma coisa, né? É crescimento com rentabilidade, né? Quer, assim,
que o negócio seja sustentável a longo prazo, entendeu? Se for algo diferente disso, provavelmente tá vivendo alguma disfunção ali, né? Mas em todos os contextos por onde eu passei, felizmente eu não vivi isso de ser disfuncional. As pessoas de fato estavam buscando crescimento com rentabilidade e olhando a longo prazo o negócio. Desde o Magazine Luiza, que eu vivia com a família, né? Já era uma gestão corporativa mais liderada pela família Trajano, até, enfim, nas outras empresas onde, enfim, a Renner era uma corporation, mas, enfim, tinha muito do DNA ali do que tinha sido a gestão do Galó, que fez o principal, acho que, turnaround na empresa lá na década de 90 e eu vivi essa passagem de bastão dele ali para o Fábio Fátio. Depois na Arezzo, que também era uma corporation com a presença muito forte do fundador, né? E na Vest, que, enfim, é gerida por um fundo, mas que, assim, conseguiu se reencontrar à medida que também trouxe esse olhar do fundador para o negócio. Então, assim, até uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei na Vest, eu falei, poxa, qual que é o principal desafio aqui? Poxa, a gente tava passando por esse contexto de pandemia, precisava crescer, mas sem tirar o olho da rentabilidade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o P&L e olhar, como é que tá a rentabilidade desse negócio e buscar eu cuidava naquele contexto só do e-commerce, eu falei, poxa, eu preciso que esse negócio tenha pé de igualdade com a rentabilidade dos outros canais, né? Ele ainda estava um pouco atrás. Então, eu acho que quando você tem esse olhar, né, de, poxa, rentabilidade, crescimento e sustentabilidade do negócio a longo prazo, dificilmente você não vai estar alinhado com qualquer um dos perfis. Negócio, Sensacional, Pedrão. Cara, a gente parece que está 10 minutos aqui, né? O tempo passa rápido. Já estamos chegando nos nossos finalmente. Eu sempre gosto, Pedro, de pedir recomendação de conteúdos. Você, como é um cara, já te falei isso em outras oportunidades, cara, eu interajo com muita gente no mercado, né? E é muito legal a forma como você lida com tecnologia. Normalmente, a pessoa de tecnologia trata a tecnologia como, bicho, a coisa mais importante do mundo e o protagonista. E eu sempre achei interessante a forma como você trata a tecnologia a serviço do negócio, né? Então, eu queria que você compartilhasse com quem nos ouve, Pedro, quais são as fontes de conteúdo hoje que você consome de fato, onde você busca informação sobre AI, aonde você estuda, aonde você pesquisa sobre tecnologias, aonde, enfim, o que você pode compartilhar com a turma? Cara, eu busco em fontes diversas, tá? Assim, desde livros, YouTube ou referências, né, online também, podcasts como esse, eu escuto vários. Então, por exemplo, quando eu assumi a área de tecnologia ali na Vest, eu falei, cara, eu preciso aprender rápido de cibersegurança. Eu comecei a ouvir um podcast de cibersegurança que eu falei, cara, eu preciso, enquanto eu tô no trânsito, enquanto eu tô em outros contextos, ouvir o que o mercado tá falando disso, porque é algo que tá... assim, é algo recente, né? Uma preocupação mais recente que, ao mesmo tempo, pode gerar um impacto, né, muito grande, né, nos negócios. Então, é algo que eu acabo me conectando bastante. Eu vejo que as pessoas que também estão nesse mercado acabam também sendo pessoas que estão sempre, olhando o que tá acontecendo. Tem uma preocupação muito grande com o contexto, com o que está acontecendo hoje, sabe? Porque o tempo todo dia, assim, eu tenho alguns grupos, todo dia surge um novo ataque, algum novo problema que você tem que estar antenado. Mas assim, cara, por exemplo, para AI, que você comentou, eu descobri um site que eu não sei se você já deve ter acessado, chama There is an AI for that, que é um site muito bacana. Você consegue fazer uma busca lá e ele acaba tendo um repertório de um monte de AIs que já existem e podem te ajudar. Já com review, né, que é bem importante. Com review e podem te ajudar para esse contexto. Cara, eu gosto da literatura também para quando eu, assim, preciso pegar uma coisa mais
estruturante, ou até, cara, assim, preciso realmente desconectar um pouco do que está acontecendo e mergulhar em algum assunto. E aí, falando do contexto corporativo que eu estava comentando, né, você falou dos diferentes momentos de gestão, teve um livro que eu li na época que eu estava lá na Arezzo, que foi um livro bem bacana, que chama The Founder's Mentality, a mentalidade do fundador, e eu acho que, olhando para essa questão de, como o fundador conseguiu resgatar alguns valores ali, no caso da Vesting, e isso acontece em outras empresas, eu acho que isso é um livro que traz um contexto muito bacana. Ele foi escrito por alguns consultores da Bain Company, né, que avaliou, assim, eles prestavam consultoria para várias empresas lá nos Estados Unidos, e aí, cara, eles avaliaram alguns traços de similaridade para explicar por que algumas empresas, depois de algum tempo, se tornam incumbentes e por que outras empresas acabam, mesmo em escala, à medida que elas continuam crescendo e permanecem com aquele espírito insurgente que tinham quando elas eram só uma startup. Esse é um livro que eu recomendo, assim, acho bem bacana. The Founders Mentality, sensacional. Eu li um recente, cara, que é Porque as Gigantes Caem. E permeia muito a cabeça de um founder, assim, me surpreendeu. Agora, esse daí, bom saber, eu sou suspeito de falar, eu sou viciado em conteúdo de founder. Eu acho que é a raça mais maluca do mundo, assim, porque no final do dia é você desbravar, enquanto todo mundo está dizendo que você é louco, que aquilo não faz sentido, que, né, o founder vai lá e não faz lá tanta conta e só mete a cara e faz o sonho virar realidade, né? Então eu sou viciado em conteúdo nesse sentido. Sensacional. Pedrão, quem quiser te encontrar, conteúdo, você costuma compartilhar alguma coisa em alguma rede? Cara, eu compartilho mais usando o LinkedIn, né? A rede que eu acabo acompanhando mais também conteúdos de terceiros. Então, quem quiser me encontrar lá é Pedro Correia de Souza. Você pode colocar na URL ou fazer a busca lá. Na URL é /Pedro Correia de Souza, ou fazer a busca por Pedro Correia de Souza, vai me achar. Sensacional. Pedrão, passou rápido, mas te agradecer. Prazer gigante receber aqui. E primeiro de muitos, eu sempre gosto de dizer, cara, que as pessoas que passam por aqui, a partir do ano que vem, a gente vai passar a convidar para sentar aqui do nosso lado, para que convide pessoas para a gente conversar. Então, já considere esse... Aliás, o Sandro acho que te explicou o conceito de convite e intimação, né? Ele não me explicou o convite, ele só falou que ia fazer uma intimação. Eu falei, bom, tô intimado, então eu vou lá. É indiscutível, então beleza. Então você já aprendeu essa também. Então é isso, cara, te agradecer. E primeira de muitas aí que a gente ainda vai trocar. Cara, obrigado vocês pelo convite, é um prazer, né? Como eu falei, tá aqui, eu conheço vocês há tanto tempo, né? Você há mais tempo, conheci depois o Sandro, a Vanessa, ainda não conheço a Ju também, mas acompanho aí através de alguns conteúdos, admiro muito o trabalho de vocês, tá? Da empresa e também o conteúdo. Então, cara, eu só queria te agradecer por estar aqui hoje, por ter essa oportunidade de trocar com vocês, enfim, compartilhar também com todo mundo que está acompanhando um pouco da minha história. Sensacional, Pedro. Nós que agradecemos e só reforça o motivo pela qual esse podcast nasceu, né? Eu te falei ali em off ainda, quando a gente criou era porque, bicho, o Sandro Costa, né? 30 anos de varejo, a Vanessa Rinaldi, que você citou, 20 e poucos anos de varejo, a Ju, 20 anos. A gente conversando entre nós, a gente falava, puta, e fulano, e ciclano? A gente ia contando história de pessoas que ninguém conhecia. E somente aquelas que viviam naquele contexto, que passaram contigo ali a história na Magazine Luiza. Quantas pessoas na sua jornada, se você parar para pensar, não contribuíram para o que o mundo é hoje, o mundo de moda, né, cara? Porra, essas pessoas têm que estar aqui. Então, esse papo só reforçou o motivo pela qual esse canal nasceu. E pro ano que vem, bicho, ainda sem dar muito spoiler, vai ser um dos grandes lugares assim, onde a gente vai gastar energia, vai investir bastante energia. Conteúdo é uma coisa que a gente começou de forma bem tímida e cada vez a gente vai acelerar mais. E, receber feedbacks de caras como você, como a gente admira, para nós é muito combustível. Assim. A gente, esse ano, recebeu muito feedback, além do que a gente imaginava. Então, pro ano que vem,
virar bastante coisa nova. Então, mais uma Legal. vez, te agradeço, cara. Tô ansioso aí pra ver o que vem ano que vem. Obrigado aí pela oportunidade de participar do último desse ano. É o último, fechando o ano com chave de ouro. Então tá bom, muito obrigado. Show viu? de bola, obrigado. E você que ficou com a gente até o final, te agradecer por mais um ano incrível juntos. É a 4ª temporada. Ano que vem virá a 5ª, com muita coisa nova, cada vez mais buscando compartilhar com você vivências reais de pessoas que têm cicatrizes para mostrar e contribuir para o seu crescimento profissional. E se você é uma empresa de moda, agora chegou a hora também de agradecer nosso patrocinador aí, o Mold. Se você é uma empresa de moda e você tem qualquer desafio de processo e tecnologia permeando desde o planejamento até o monitoramento da entrega do seu produto na loja, entra no site da YouMold. A YouMold é um PLM brasileiro com soluções que vão desde o planejamento até a entrega na loja, com pessoas que até outro dia estavam desse lado da cadeira, que entendem exatamente as dores e os desafios diários que você tem e que vão contribuir não só com tecnologia, mas com conhecimento de causa. Beleza? Então, www.youmold.com.br ou em qualquer uma das redes sociais, só digitar YouMold. Um grande especialista nosso vai entrar em contato com você. Beleza? Até a próxima, valeu!